As lágrimas corriam pelo rosto de Ana como o Tejo correndo para o mar em dia de tempestade. Não posso mais fingir, Inês. Este amor que sinto por ti está a devorar-me por dentro, como uma saudade que nunca se sacia. As palavras saíram num sussurro quebrado, ali mesmo, no silêncio sagrado da Biblioteca Municipal de Lisboa, onde os livros antigos pareciam testemunhas mudas de um segredo demasiado pesado. Ana Correia, aos 35 anos, era a bibliotecária-chefe, uma mulher de traços serenos e olhos castanhos profundos, herdados das avós alentejanas. Cresci entre pilhas de livros, num bairro antigo de Alfama, onde o fado ecoava nas noites quentes de verão. A sua vida era ordenada como as estantes que organizava diariamente. Clássicos portugueses ao lado de romances estrangeiros, poesia de Camões misturada com as narrativas modernas de autores contemporâneos. Mas tudo mudara há 6 meses, quando Inês entrara pela primeira vez naquela sala iluminada por janelas altas, decoradas com azulejos azuis que contavam histórias de navegadores e amores perdidos. Inês Silva, 32 anos, era uma leitora frequente, uma professora de literatura numa escola secundária no Porto, mas que viera para Lisboa em busca de inspiração para o seu próprio livro. Com cabelos ondulados cor de mel e um sorriso que iluminava os cantos mais sombrios da biblioteca, Inês chegava sempre à mesma hora, escolhendo o mesmo canto junto à janela que dava para rio. Pedira recomendações a Ana no início, algo sobre o amor na literatura portuguesa, sobre a saudade que Fernando Pessoa tanto descrevera. No princípio, eram conversas inocentes. Ana sugeria os Maias de Eça de Queiroz, falando da crítica social com uma paixão contida. Inês respondia com análises profundas, os olhos brilhando ao discutir o romantismo ultramarino de Garrett. Aos poucos, as trocas tornaram-se pessoais. Inês contava da sua infância no Douro, das vinhas que se estendiam como tapetes verdes, da família conservadora que esperava dela um casamento tradicional, um marido, filhos. Ana escutava, o coração apertado, porque via em Inês o reflexo da sua própria solidão. Portugal, nos anos recentes, abrira-se ao amor em todas as suas formas. O casamento entre pessoas do mesmo sexo era lei desde 2010 e Lisboa pulsava com orgulho nas marchas de junho. Mas nas famílias tradicionais, nas conversas sussurradas nas pastelarias de Belém, a aceitação ainda era um caminho sinuoso. Ana crescera ouvindo a mãe rezar o terço, falando de pecados que a Igreja condenava. Fora um caminho longo até aceitar-se a si mesma, até permitir que o coração batesse por outra mulher. Naquele dia fatídico, Inês chegara mais cedo. A biblioteca estava quase vazia, o sol de outono filtrando-se pelas vidraças, pintando o chão de mosaicos com tons dourados. Ana organizava uma prateleira de poesia quando Inês se aproximou, segurando um livro de Florbela Espanca. Ana, lê isto comigo, dissera Inês, a voz suave como o vento do mar. Eu sou aquela que no mundo anda perdida. Ana aproximara-se, o perfume de Inês, um misto de lavanda e livros novos, invadindo os seus sentidos. Lado a lado, leram os versos, as vozes entrelaçando-se como fios de um tiar antigo. Quando o poema terminou, o silêncio caiu pesado. Os olhares encontraram-se, e Ana sentiu o mundo parar. Não consigo mais esconder, murmurara Ana, as mãos tremendo ao tocar o braço de Inês. Desde o primeiro dia que entraste aqui, que o meu coração se perdeu em ti. Inês empalidecera, mas não recuara. Em vez disso, os seus dedos entrelaçaram-se nos de Ana, num gesto tímido mas decidido. Eu também sinto, Ana. Mas... e se o mundo não entender? Naquele momento, o que da história, um beijo roubado ali mesmo, entre as estantes, rápido e cheio de medo, mas carregado de uma paixão que nenhuma lei poderia conter. Fora o início de algo belo e perigoso. Nos dias seguintes, as visitas de Inês tornaram-se mais frequentes. Encontravam-se nos cantos escondidos da biblioteca, trocando olhares cúmplices, notas escondidas entre páginas de livros.
Ana deixava marcadores com versos de amor em obras que Inês requisitava. Tu és o meu fado, escrever uma vez, inspirada nas canções tristes que ouviam juntas num pequeno café em Alfama. Lisboa, com as suas colinas íngremes e elétricos amarelos rangendo pelas ruas empedradas, tornara-se o palco do seu romance secreto. Passeavam pelo mirador da Senhora do Monte ao pôr do sol, as mãos roçando acidentalmente, falando de sonhos. Inês queria escrever um livro sobre amores proibidos na literatura portuguesa, inspirada na sua própria história. Ana sonhava em deixar a biblioteca, viajar com ela pelo país, descobrir as praias do Algarve ou as vinhas do Douro. Mas o conflito espreitava. A família de Inês, católica devota, esperava que ela voltasse ao Porto para o casamento arranjado com um colega de profissão, um homem bom mas sem chama. É o que se espera de ti, filha, dissera a mãe ao telefone. Ana, por sua vez, lutava com os fantasmas do passado, uma relação anterior que terminara em dor quando a ex-amante escolhera a conveniência social. Uma tarde, enquanto organizavam uma exposição sobre autores portugueses do século XX, Inês confidenciara: tenho medo, Ana. Medo do que dirão. Mas mais medo ainda de te perder. Ana abraçara-a então, num abraço longo e protetor, sentindo o coração de Inês bater contra o seu. O amor verdadeiro vence tudo, minha querida. Lembra-te das cantigas de amigo, onde as mulheres esperavam pelos seus amados apesar de tudo. A biblioteca, com os seus cheiros a papel antigo e madeira polida, tornara-se o seu refúgio. Ali partilhavam páginas de livros e páginas das suas vidas. Mas o destino, caprichoso como o mar de Cascais, preparava uma traição que abalaria tudo. O outono avançava em Lisboa, pintando as ruas de tons avermelhados, como se a cidade soubesse do fogo que ardia nos corações de Ana e Inês. As reuniões secretas continuavam, um café rápido na Baixa, um passeio pelo Jardim da Estrela onde as folhas caíam como confissões. Inês começara a escrever o seu livro, dedicando horas na biblioteca ao lado de Ana, trocando olhares que diziam mais do que palavras. Este capítulo é sobre nós, sussurrara Inês uma tarde, mostrando uma página manuscrita. Duas mulheres que se encontram entre livros, num país que aprendeu a amar de formas novas. Ana lera, os olhos marejados. A prosa de Inês era rica, cheia de emoção, evocando a saudade portuguesa de forma profunda. É lindo, Inês. Mas e se alguém descobrir? A sociedade portuguesa mudara muito desde a Revolução dos Cravos. O país orgulhava-se de ser pioneiro nos direitos LGBT, com marchas coloridas enchendo as ruas de Lisboa e Porto. Mas nas famílias, nas pequenas comunidades, o preconceito ainda sussurrava. Ana sabia-o bem, uma amiga bibliotecária fora ostracizada pela família ao assumir o seu amor por outra mulher. Uma noite, convidaram-se para um jantar em casa de Ana, num apartamento modesto em Bairro Alto, com vista para as luzes da cidade. Cozinharam bacalhau à brás, bebendo vinho verde, rindo de anedotas da biblioteca. Pela primeira vez, sem olhares alheios, puderam ser elas mesmas. Inês dançara ao som de um fado antigo no rádio, os braços abertos, convidando Ana a juntar-se. Dançaram devagar, corpos próximos, sentindo o calor uma da outra. Amo-te tanto, murmurara Ana, a voz embargada. És a minha luz nesta cidade de sombras. Inês respondera com um beijo suave, cheio de promessa. Naquela noite, partilharam mais do que palavras, confidências profundas, medos e esperanças. Inês falara do noivo imposto, Miguel, um homem gentil mas que nunca faria o seu coração bater assim. Não posso casar com ele, Ana. Não agora que te encontrei. Mas o drama espreitava. Uma colega de Ana, Margarida, uma mulher de meia-idade conservadora, começara a notar as ausências prolongadas, os sussurros.
Margarida, viúva devota, via no amor entre mulheres algo contra a natureza, influenciada pelas homilias antigas da igreja local. Um dia, Margarida confrontara a Ana no balcão da biblioteca. O que se passa com essa leitora frequente? Passam horas juntas. Não é apropriado. Ana defendera-se, o rosto corado. Somos amigas, Margarida. Partilhamos o amor pelos livros. Mas o veneno plantara-se. Margarida, em nome da moral, decidir investigar. Seguir Inês uma tarde, vendo-as de mãos dadas num banco do Príncipe Real, chocada, contatar a família de Inês no Porto, anonimamente, enviando uma carta com descrições detalhadas. A traição chegara como um trovão. O telefone de Inês tocara numa manhã chuvosa, a mãe histérica do outro lado. O que é isto que me contam? Uma mulher? Em Lisboa, a corromper-te. Volta já para casa ou nunca mais és bem-vinda. Inês desabara, lágrimas quentes misturando-se com a chuva que batia nas janelas da biblioteca. Ana encontrara-a ali, encolhida num canto, o livro de espanca aberto na página da dor. Traíram-nos, soluçara Inês. Alguém viu-nos. A minha família. Nunca aceitarão. Ana abraçara-a, o coração partido. Lutaremos juntas, meu amor. Portugal mudou. Nós mudaremos elas. Mas Inês, aterrorizada, recuara. Preciso de tempo, Ana. Não posso perder tudo. Os dias seguintes foram de agonia. Inês parara de vir à biblioteca, respondendo às mensagens de Ana com silêncios dolorosos. Ana mergulhara no trabalho, organizando estantes com fúria, lendo versos de amor que agora pareciam zombarias. Numa noite solitária, Ana ouvira fado numa casa em Alfama, a fadista cantando estranha forma de vida, e chorara como se o mundo acabasse. A saudade de Inês era um vazio imenso, maior que o oceano que os portugueses navegavam. O inverno chegara a Lisboa, frio e úmido, espelhando a frieza que se instalara entre Ana e Inês. Semanas sem contacto, apenas o eco das memórias nas estantes da biblioteca. Ana tentara ligar, enviar cartas com versos de amor, mas Inês, pressionada pela família, voltara ao Porto, prometendo ao noivo um novo início. Ana sentia-se traída não só por Margarida, mas pela covardia que o medo impunha. Como pode o amor ser tão frágil? Perguntava-se, folheando livros sobre resiliência humana. Enquanto isso, no Porto, Inês sufocava. O casamento aproximava-se, planeado para a primavera, numa igreja antiga com azulejos do século XVIII. Miguel era atencioso, mas os beijos dele não acendiam nada. À noite, Inês lia escondida as cartas de Ana, chorando pela paixão perdida. Uma carta de Ana chegara finalmente. Minha Inês, lembra-te das cantigas de amigo, onde o amor espera apesar do mar e das tormentas. Eu espero por ti. Inês decidira voltar a Lisboa, secretamente, para uma última conversa. Chegara à biblioteca num dia cinzento, o casaco molhado pela chuva. Ana, começara, a voz tremendo. Viram-se, e o mundo parou. Ana correra para ela, abraçando-a com força. Voltaste. Preciso de ti, confessara Inês. Mas a minha família ameaça deserdar-me. Dizem que é pecado, que a sociedade não aceita. Ana, com olhos flamejantes, respondera: a sociedade aceita, Inês. Lisboa marcha pelo orgulho todos os anos. Somos livres. Reconciliaram-se ali, num beijo apaixonado, prometendo lutar. Inês ficaria mais tempo em Lisboa, escrevendo o livro, adiando o casamento. Mas o conflito aprofundava-se.
Margarida, vendo-as juntas novamente, espalhara rumores na biblioteca. Colegas sussurravam, olhares julgadores. Ana fora chamada à direção, há queixas de comportamento inadequado no local de trabalho. Ana defendera o seu amor com dignidade. O amor não é inadequado. É humano. Inês, inspirada, terminara o manuscrito, dedicando a Ana, para a mulher que me ensinou a viver as páginas do meu próprio livro. Juntas, enfrentaram a família de Inês numa visita tensa ao Porto. A mãe chorara, o pai gritara, mas Inês mantivera-se firme. Amo Ana. É o meu caminho. A traição de Margarida culminara numa denúncia anónima, mas em vez de destruir, fortalecera-as. Amigas da comunidade LGBT em Lisboa apoiaram-nas, convidando-as para eventos onde o amor era celebrado. A primavera florescia em Lisboa, com as jacarandás pintando as ruas de roxo, simbolizando a renovação que Ana e Inês buscavam. Viviam juntas agora num pequeno apartamento encheado, cheio de livros e azulejos decorativos. Inês publicara o livro, um sucesso modesto que falava de amor entre mulheres na Portugal moderna, inspirado na sua história. Mas o alto do drama aproximava-se. Miguel, o ex-noivo, descobrira tudo e, ferido no orgulho, confrontara Inês numa visita surpresa. Traíste-me por ela? Depois de tudo? Inês, com Ana ao lado, respondera calmamente: Nunca te amei como mereces, Miguel. Desculpa a dor, mas este é o meu coração verdadeiro. Miguel partira, mas não sem ameaças veladas de contar tudo à família de forma cruel. A mãe de Inês, ainda resistindo, cortara contacto. Ana e Inês aprofundavam o laço, passeios pelo Tejo, noites ouvindo fado em Moraria, onde fadistas cantavam amores impossíveis que acabavam em aceitação. Uma crise abalara-as quando Inês recebera uma carta da família. Escolhe, nós ou ela. Inês hesitara, o medo voltando. Discussões acesas, lágrimas. E se não aguentar a solidão, perguntara Inês. Ana, magoada, respondera: O amor exige coragem, Inês. Como os navegadores que partiram para o desconhecido. Inês escolhera Ana, cortando laços temporariamente com a família. A dor era imensa, uma saudade profunda, mas o amor prevalecia. Participaram na Marcha do Orgulho em Lisboa, mãos dadas entre milhares, sentindo-se parte de algo maior. Portugal, com a sua história de resiliência, abraçava-as. O verão trouxera calor intenso a Lisboa, mas também uma calmaria após as tempestades. Ana e Inês fortalecidas, o livro de Inês ganhando atenção, convidando-as para leituras em livrarias independentes. O clímax chegara inesperadamente. Margarida, arrependida após ver o sofrimento causado, confessara a traição à direção da biblioteca e pedira desculpas a Ana. Vi o vosso amor verdadeiro. Perdoai-me. Mas o verdadeiro alto fora a doença da mãe de Inês. Um telefonema urgente, cancro, avançado. Inês correra para o Porto, Ana acompanhando-a. No hospital, a mãe, enfraquecida, vira-as juntas. Inicialmente fria, mas ao ouvir Inês falar do amor que a salvava da dor, amolecera. Se te faz feliz, filha. A vida é curta. Reconciliação lenta, lágrimas, abraços. O pai, relutante, acabara por aceitar. O importante é a tua felicidade. A traição transformara-se em lição de perdão. Miguel enviara uma carta de desculpas, seguindo em frente. Ana e Inês, mais unidas, planearam o futuro, uma cerimónia simples de união entre livros e amigos. Anos depois, em Lisboa renovada, Ana e Inês viviam seu capítulo feliz. A biblioteca onde se conheceram tornara-se local de eventos LGBT, com exposições sobre amor na literatura.
Casaram-se numa praia do Algarve, ao pôr do sol, com família e amigos. A mãe de Inês, curada, chorara de emoção. O livro de Inês tornara-se best-seller, inspirando muitas. Ensinava que o amor, como o fado, é destino e luta, mas sempre vale a pena. Em Portugal, país de saudade e esperança, o seu amor provava que os capítulos mais belos são escritos com coragem. Viviam humanamente, amando livremente, provando que o verdadeiro romance é aceitar-se e ser aceite.